Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Gurias e Guris. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. E o passo a passo de hoje vai ser dessa mateira aqui, olha só que linda, mateira Lucy. Eu fiz com o meu nome porque eu fiz do jeito que eu queria, como eu sempre procurei uma mateira e nunca encontrei. Então as gurias que são aqui do sul, as gurias que carregam seus mates, sabem do que eu tô falando, né? A gente gosta de uma mateira assim que cabe tudo que a gente quer levar, de maneira confortável de carregar, que pode carregar no ombro, transversal e que não fica caindo nada para fora e nem para dentro. Ela fica tudo acomodadinho aqui, tem lugar para tudo, tá? Olha só, tem esse bolso aqui atrás com zíper para tu carregar o teu celular, carteira, cartão, chave, né? Teus objetos pessoais, sem precisar carregar uma outra bolsa. Né? Aqui, essa travinha aqui, ó, esse fecho, na verdade é uma travinha para ela não se abrir e para as coisas não ficarem caindo assim para dentro, né? Então, por isso que a gente faz essa travinha aqui, ó. Então, essa abertura é com botão imantado, ó, cabe a garrafa, essa minha aqui é de 1,2 litro, se não me engano, mas cabe daquelas maiores de 1,800, 2 litros, cabe aqui também, tá? Aqui embaixo vai o potinho da erva, em cima a cuia. Olha só, que bacana! E aqui a gente tem um espaço também para bomba e mais alguns bolsinhos para carregar um lanchinho ou alguns acessórios de chimarrão, né? O chazinho, a camisinha de bomba que a gente chama aqui no sul, a tampa da cuia, né? Várias coisas dá para carregar nesses bolsinhos. Então, tu não precisa levar mais nada, somente a mateira completinha. Eu queria falar para vocês que todos esses materiais aqui vocês encontram na minha loja virtual www.lucianaguterres.com. Todos esses materiais aqui, acessórios, vocês encontram lá, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link lá do site. Vamos lá então para o material, para o passo a passo, já vai deixando aquele like. E não tá inscrito, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder nada, ficar sempre por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo aí com suas amigas, tá bom? Vamos lá então? Bom, gente, no final dessa aula eu deixei um vídeo gravado para vocês ensinando a fazer esse molde, tá? O molde do corpo, da nossa mateira e do bolso que tem esse arredondado, tá? Então, depois que terminar a aula, vocês vão para essa mini aulinha de como fazer o molde, tá bom? Quem prefere adquirir o molde que já vem completinho, com as medidas, só imprimir e recortar e colar, né? Vem com a capa também. Então, como a maioria já sabe, eu tô deixando lá no meu site, tá? www.lucianaguterres.com. Vou deixar o link aqui também para vocês baixarem o PDF e imprimir, tá? Ao preço de R$10. É um preço simbólico, gente, porque isso aqui tudo dá muito trabalho para elaborar, para colocar em PDF. Então, eu cobro, assim, só um valor simbólico mesmo, que é para quem prefere adquirir, ter tudo organizadinho, como eu já mostrei para vocês, numa pasta, fazer a coleção dos moldes, tá? Porque já tem outros lá. E quem não pode adquirir, não tem como imprimir também, eu vou ensinar a fazer o molde, então não se preocupe, tá? Então, isso tudo eu vou ensinar no final dessa aula. Eu vou ensinar a fazer o molde e vou ensinar também a montar o molde para quem for adquirir, tá bom? Então, aqui, ó. Nos moldes também já vai tudo certinho o que vai precisar, mas eu vou passar aqui igual para vocês, tá? Então, aqui, ó, na parte principal, nós vamos precisar 2 vezes no tecido de fora, 2 vezes no tecido de forro e 4 vezes no estruturador, tá? Eu vou estruturar o forro também, porque como é uma mateira, ela precisa ser bem estruturada, bem firme, eu vou fazer isso, tá? Então, aqui no tecido de fora eu tô usando jeans, no estruturador eu tô usando manta R2 e no forro eu tô usando tricoline, tá bom? Dependendo do material que tu for usar aí, se for um pouquinho mais grosso, tipo uma sarja no forro, daí não precisa estruturar. Eu vou estruturar porque meu forro é tricoline, tá bom? Nesse caso aqui, nesse projeto, que precisa ser mais estruturado do que o normal. Aí depois pro bolso frontal, que é aquele que tem esse arredondado aqui, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido e 1 vez no estruturador. Só 1 vez daí no bolso, tá? No forro não precisa. Aqui eu vou usar os 2 no mesmo tecido do forro, pra contrastar, né? E pra fazer aquele bolso embutido, nós vamos precisar na medida de 30 por 21, 1 vez só
no tecido de forro, tá? No meu caso, esse tricoline aqui. De tecido é isso aqui. Agora vamos para as miudezas. Nós vamos precisar de uma alça na medida de 1,40, que é a medida padrão, né, de alça transversal. Nós vamos fazer uma alça removível com regulagem. Aqui eu tô usando alça chique na medida de 30 milímetros ou 3 centímetros de largura. Pode usar a largura que tu tiver de alça, pode ser mais larga ou mais estreita, tá bom? Vamos precisar também de viés para fazer aquele acabamento de cima. E daí nós vamos precisar aqui, ó, gente, de 3 pedaços de montana na medida de 3 por 10. Quem não tem montana, não se preocupe. O que eu for fazer aqui com montana, tu pode fazer com a própria alça. Aqui nesse caso, eu vou usar rebite, então eu já deixei os furinhos, ó. Em 2, eu deixei 2 furos em cada extremidade. Esses 2 aqui vão ser os pezinhos da alça, que eu vou colocar com rebite depois de pronta, tá? Ó, tu pode fazer também com alça de poliéster. É só selar bem as pontinhas e dar o acabamentinho, né? Esse outro aqui vai ser o nosso fecho. Então, eu fiz 2 furinhos numa extremidade para colocar os rebites e na outra extremidade eu fiz um furinho para colocar o botão imantado. E peguei também um pedacinho de montana e fiz uma base para minha etiqueta. Olha que linda essas etiquetas novas holográficas da nossa parceira BV Etiquetas. Essa aqui é holográfica dourado e tem prateada também. Lindas, gente, muito lindas, tá? Eu sempre deixo também na descrição dos meus vídeos o link do contato deles e o meu cupom de desconto lá com a BV Etiquetas, tá bom? Então, eu fiz uma basezinha para minha etiqueta já para combinar com esses detalhes em montana, tá? E aí, para a alça, a gente vai precisar de dois mosquetões, 2 meia argola para os pezinhos de alça e um regulador. Vamos precisar também de um botão imantado, pode ser também botão de pressão. E um zíper para o nosso bolsinho de trás. Aqui também eu separei rebites para a gente aplicar isso aqui, mas quem for fazer costurado, daí não precisa o rebite, tá? E de material é isso aqui, tá bom? Vamos lá então para o passo a passo? Bom, vamos começar pelo bolso, então, bolso frontal. A gente vai colocar direito com direito. E vamos passar uma costura em toda a volta, deixando aqui embaixo uns 3 dedos, mais ou menos, sem costurar, pra gente desvirar a peça depois. Agora que a gente corta os cantinhos em excesso. E vamos dar uns piquezinhos aqui nessa parte arredondada. Uns piquezinhos bem próximo da linha ali, da costura, mas com cuidado para não cortar a linha. Pronto, agora a gente vai rebater somente essa parte de cima aqui, que é arredondada, tá? O restante nós vamos rebater já prendendo na bolsa, inclusive essa parte de baixo, a gente já vai fechar aqui essa abertura, ó. Usando a mesma costura que a gente for prender e fazer o pesponto, a gente já vai fechar essa abertura aqui, tá? Aqui nesses cantinhos, como eles ficam grossinhos, né? A gente começa a costura um pouquinho adiante e depois dá o retrocesso. Pra não embolar na máquina, né? Agora, nós vamos dobrar ao meio. Vamos vincar bem. Vamos pegar uma das partes e vamos dobrar também. Gente, vocês viram que aqui, ó, eu não cortei a abertura ainda aquela da alça, tá? Em nenhuma das partes, nem na de fora, nem na do forro. Depois a gente corta. Eu apenas marquei aqui, ó, pelo molde, esse buraco aqui, que é onde a gente vai costurar e depois cortar, tá? Então, vamos só cuidar isso que eu tinha esquecido de falar. Então, aqui a gente vai dobrar no meio também, vamos vincar bem. Vamos pegar o bolso, alinhar os vincos, né, meio com meio. E aqui nós vamos deixar, ó, daqui pra cima, 3 centímetros de distância, tá? Vamos prender, então, fechando aqui como eu falei, né? Então, aqui a gente vai colocar uns alfinetes para não tirar do lugar o bolso.
Agora, aproveitando a mesma marcação aqui do vinco, eu vou passar uma costura aqui no meio para dividir o bolso. É opcional, quem preferir deixar esse bolsão grande aqui pode deixar, tá? Agora, em um dos bolsos, eu vou fazer uma outra costura aqui, que é para deixar um espaço para colocar a bomba de chimarrão. Então, aqui pode ser um espaço de uns 3 centímetros, mais ou menos, tá? 3 centímetros da costura para dentro. Aqui eu vou fazer meio a olho mesmo. Já vou colocar a minha etiqueta logo acima aqui do bolso. Bem centralizadinha também. Pronto, a parte da frente tá pronta, eu já vou colocar ela no forro. Então, assim, ó. Aqui eu deixei já desenhado, né, onde vai ser a abertura. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Parte de fora com o forro, né? Aqui precisa estar tudo bem alinhadinho, então, nós vamos clipar aqui essa volta. Vamos passar uma costura exatamente onde a gente riscou. Aqui essa costura pode ser um ponto mais miúdo, um 2,5. Vou usar um 2,5 aqui, para ele ficar bem fechadinho. Essa costura faz devagarinho, para fazer ela bem certinha aqui nas curvas, tá? Agora, nós vamos dobrar aqui, ó, deixa eu tirar esses clipes, que agora não precisa mais. Agora, a gente vai dobrar aqui, ó, e dar um piquezinho aqui no meio, só pra poder entrar com a tesoura. Ó, e nós vamos cortar, vamos tirar fora essa parte de dentro, deixando ali mais ou menos meio centímetro, até menos, de margem da costura pra dentro, tá? Ó, assim. Aí, agora, somente aqui nos cantinhos, a gente vai dar 4 piques, um em cada cantinho, pra chegar um pouquinho mais próximo da costura, com muito cuidado pra não cortar a linha. Nós vamos passar, então, a parte do forro aqui, ó, toda ela por essa abertura. Vamos passar lá pro outro lado. Ó, fica bem certinho. Quem quiser pode passar, tá? Aí, aqui nós vamos fazer um pesponto bem bonito. Agora, pode aumentar um pouquinho o ponto para um 3,5, já tá bom. Faz um pesponto bem certinho, parelhinho. E vamos passar uma costurinha bem na beiradinha, somente na parte de cima, tá? De uma pontinha até a outra. Pronto, essa outra parte aqui fica aberta assim por enquanto, tá? Agora, a gente vai trabalhar a parte de trás. Olha como fica lindo. Na parte de trás, a gente vai fazer aquele bolso embutido. Então, vamos fazer umas marcações aqui pela parte de trás do tecido, pelo avesso. Vou usar uma caneta que apaga, pra não manchar o trabalho, né? E aqui nós vamos medir, ó, 3 centímetros da ponta do tecido pra baixo e 2 centímetros de cada lado da margem do tecido pra dentro. E vamos fazer uma linha reta aqui. Feito isso, vai descer a régua 1,5 centímetro e vai fazer outra linha paralela a essa. E nós vamos fechar as laterais aqui, formando um retângulo.
Ó, assim. Agora, nós vamos pegar a parte de trás, vamos dobrar aqui, ó, ao meio. Vamos pegar o bolso, vamos dobrar também ao meio. Aí, nós vamos medir, né, meio com meio, aqui onde a gente marcou. E nós vamos medir 10 centímetros do topo para baixo, para posicionar o tecido aqui do bolso. 10 centímetros. Aqui também eu vou colocar uns alfinetes para não sair do lugar. Vou passar uma costurinha bem em cima desse retângulo que eu desenhei. Feito isso, nós vamos cortar dentro dessa costura aqui, então a gente vai dobrar, só para dar um piquezinho, ó, bem dentro do retângulo esse, para poder entrar com a tesoura. Então, eu entro com a tesoura aqui na abertura, vou até lá quase o final da costura, chegando aqui no final, ó, mais ou menos 1 centímetro do final, vai dar um corte em diagonal, em direção aqui na linha da costura, com cuidado para não cortar a linha, pro outro lado também. Vai ficar esse biquinho aqui, ó, esse triângulo, tá vendo? Ali, ó. Isso aqui a gente pode cortar fora esse triângulo. Agora, pro outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E nós vamos cortar também o excesso de tecido aqui por dentro desse retângulo. Pode deixar uma margem ali de meio centímetro mais ou menos, pode ser um pouquinho menos. Agora, nós vamos jogar lá pra trás o forro do bolso embutido, né? Aqui nós vamos abrir a costura, deixando um pouquinho aparecendo aqui pela frente, ó, pra fazer aquela moldura, tá? Eu já ensinei pra vocês. Aqui eu vou passar uma fita crepe, pode colocar uns alfinetes também, pra deixar já no lugar o bolsinho. Aqui nas laterais, ó, a gente fica dobradinho assim mesmo, tá? Depois, quando a gente fechar, não vai aparecer, porque vai ficar pra dentro. E aqui no de baixo, conforme eu for costurando, eu vou puxando aqui o forrinho pra ele ficar na mesma distância da parte de cima. Agora, eu vou pegar o meu zíper, eu acho que eu não falei no começo do vídeo pra vocês, né, que vai um zíper também de 26 centímetros, tá? Eu só falei do cursor, né? Mas vai um zíper, então eu vou colocar o meu cursor aqui. Eu gosto de cortar um dos ladinhos do zíper, eu gosto de cortar só os dentinhos, ó, de um dos ladinhos, que fica melhor de colocar o cursor. Ó, vamos deixar ele aqui no cantinho por enquanto. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o meu zíper nessa abertura que eu fiz. Aqui, essa parte onde tá o cursor, deixa pra fora por enquanto, pra não atrapalhar lá. Depois, a gente arruma ele no lugar. E vou prender aqui também com uma fita, pra ele ficar assim, esticadinho, né? Agora, o meu cursor tá desse lado aqui, então eu vou começar a costura aqui por esse lado também, mas assim, uns 2 dedinhos do começo pra dentro, tá? A costura eu vou fazer esse pesponto bem bonito também, bem devagarinho, pra ficar retinho. Antes de chegar aqui no final, vamos tirar a fita aqui do nosso zíper e vamos passar o cursor aqui pra frente, aqui pra fora. Então, deixa a agulha enfiada, levanta o calcador, passa ele lá pro outro lado pra não atrapalhar aqui. E vamos seguir a costura. Termina a costura aqui onde começou. Repara que eu dei retrocesso aqui nas laterais para deixar o nosso zíper bem fechadinho. Agora, nós vamos fechar o bolso aqui atrás. Então, vamos tirar essas fitas aqui.
Vamos trazer aqui as pontinhas de baixo, juntar com as pontinhas de cima e fechar nas laterais e aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer isso aqui pela frente, que fica mais fácil. Eu vou dobrando aqui, ó, e vou costurando, tá? Quando passar em cima dos dentinhos, dá mais um retrocesso. E aqui a parte de cima, pode fazer a costura bem rente ao zíper, tá? Agora, a gente já pode cortar esse excesso de zíper e dar uma seladinha para ele não desfiar. Agora, nós vamos juntar, então, com o outro forro, do mesmo jeito que a gente fez com a parte da frente. Ó, vamos alinhar bem, passar a costura aqui nesse círculo, depois cortar, virar, rebater e fechar em cima. Igual a gente fez na outra parte, tá? Tudo igual. Agora, nós vamos pregar o nosso fecho, então. Vamos pregar aqui na parte de trás. Quem for fazer com a alça de poliéster, né? Sela a pontinha, dobra e prega aqui. Daí, tu pode pregar com uma costurinha ou com rebite, tá? Eu vou colocar assim, ó, mais ou menos 1,5 cm pra baixo. Deixa eu botar aqui que dá pra ver melhor. Pra baixo aqui da margem, ó, mais ou menos 1,5 cm, pra não ir muito, tá? Pronto, na outra parte é o botão, eu vou deixar para pregar depois da bolsa pronta. Então, agora nós vamos juntar, ó. Vamos abrir assim. E juntar aqui, ó. Parte da frente com parte da frente, forro com forro. Vamos alinhar bem aqui as costuras laterais, tá? Ela assim, tá bem alinhadinha. Então, eu vou colocar um clips aqui. Ó, alinhei tudo. Então, eu vou fazer assim, eu vou fechar as duas laterais de fora a fora. Aqui as caixinhas de leite vão ficar abertas por enquanto, né? Pela parte de fora, aqui no meu caso do jeans, eu vou fechar todo o fundo. E pelo forro aqui, ó, eu vou fechar somente as laterais do fundo, tá? Eu vou deixar uma abertura aqui de uns 10 centímetros mais ou menos aqui embaixo, que é pra gente poder desvirar a peça depois, tá? Pronto. Agora eu vou abrir aqui as minhas caixinhas de leite assim, juntando costura de baixo com costura da lateral. Abre bem aqui, pra boquinha ficar retinha. Vai juntar ali as duas costuras e vai abrir aqui os tecidinhos das costuras, ó. Ó, um pra cada lado, pra não ficar muito grosso aqui, tá? E vamos fechar aqui, vamos fechar as 4 caixinhas do mesmo jeito. Pronto, agora por essa abertura aqui do fundo, a gente vai puxar toda ela pro lado direito. Depois de abrir bem aqui o fundo, né, das caixinhas de leite, nós vamos fechar essa abertura, então.
fazendo uma barrinha. Então, a gente dobra aqui, ó, um pouquinho pra dentro de um lado, do outro, junta os dois ladinhos e faz uma costurinha bem na beiradinha. Vamos colocar o forro lá pra dentro, ajeitar ele também. Ó. Agora, nós vamos passar um viés aqui, ó, em toda essa boca aqui, ó, em toda a volta. Então, assim, eu vou virar ela pro lado do avesso, que fica melhor de fazer a costura pelo lado direito, estando ela do lado do avesso. Ó, e daí a gente faz aqui, né, pelo lado direito, fica mais fácil. Então, vamos começar por uma das laterais aqui, porque daí depois a gente vai colocar o pé de alça e vai tampar ali a emenda do viés. Eu vou usar o viés de boneon, que é bem mais fácil de pregar nessas partes assim. Então, eu vou dar uma queimadinha aqui na ponta do meu viés para não desfiar. Vou começar aqui por uma das laterais. Bem simples, o viés de boneon já tem aquele vinco no meio, é só dobrar, né? E posicionar o material dentro do viés. Aqui nós temos que manter o viés bem esticadinho na hora de pregar, tá, gente? Pra ele não ficar franzidinho. Pronto. Olha que lindo que fica esse lado também, olha só. Bom, vamos desvirar então. Ficou bem estruturada, bem firme. Olha que linda, gente. Depois eu vou mostrar num ângulo melhor. Linda, né? Agora a gente vai ajeitar aqui, ó, pra pregar o botão, então, na frente. Só que aqui, ó, ela precisa ficar com espaço aqui, ó. Então, vai pregar o botão bem em cima aqui. Já vou dizer a distância. Porque aqui precisa ter um espaço, ó, tá? Porque de um lado vai a garrafa térmica, no outro a mateira. Não pode ficar assim, totalmente fechada. Ela tem essa alcinha só pra não se abrir muito, né? Só pra conter um pouquinho ali a abertura, mas ela precisa ficar com esse espaço aqui. Então, a gente vai pregar logo aqui. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Ó, logo aqui também no que desce. Aqui pode ser 2 centímetros aqui da abertura pra baixo, tá? E centralizadinho, né? Eu vou pregar o meu botão de imã imantado. Pode fazer com botão tic-tac, com botão de pressão, como desejar. Então, na aba, a gente sempre coloca a parte macho, que é a parte que tem essa bolinha aqui, né? Aí, aqui a gente vai medir ali certinho, onde é que é o meio, e marcar onde que vai furar. Aqui eu só vou prensar no balancinho, então, pronto. Ó, ela tem que ficar assim, tá? Agora, nós vamos fazer os pezinhos de alça aqui nas laterais. Deixa eu arrumar a câmera mais pra cá um pouquinho. Aí. Então, o meu eu vou fazer com montana, já furei ele pra colocar o rebite. Quem for fazer com alça de poliéster, não esquece de selar as pontinhas, dobrar ali mais ou menos 1 centímetro. Não vou dobrar muito pra não marcar o meu montana, mas tu vai dobrar ali mais ou menos 1 centímetro pra dentro de cada lado. Ó, e vai colocar o rebite ou costurar, né? Assim, ó, aqui bem no meio aqui da costura, tá? Não esquecendo de colocar a meia argola por dentro, né? Só que eu, como eu vou furar, eu vou primeiro medir ali onde que eu vou fazer os furinhos.
agora fazer a mesma coisa do outro lado e depois eu vou prensar no balancinho. Ó, olha como fica bonito, dá um ar mais rústico na peça, né? Os detalhes em montana. Aí o dia que tu não quer usar com a alça comprida, que se quiser só usar a alça de mão, aí tu vai tirar a alça, coloca a argolinha aqui pra dentro, ó, e vai ficar só esse detalhe assim. Não vai ficar aquela argola apontada pra cima, é só descer ela aqui pra baixo, escondidinha, e fica esse detalhe. E ela escondidinha aqui pra dentro, tu pode usar até como um pendurador de chave, né? Alguma coisa assim. Ou se quiser usar pra fora, caidinha, pendura um chaveiro bem bacana aqui, que fica legal também. Agora nós vamos fazer a alça, que eu já ensinei várias vezes, uma alça simples, com regulagem, não tem mistério nenhum, mas não custa ensinar novamente. Vou fazer a alça aqui, depois eu volto com ela numa posição melhor para vocês verem. Então, aqui eu tô com a minha alça de 1,40 m. Vou selar as pontinhas dela. Vou passar aqui na regulagem, ó, de baixo para cima, de cima para baixo. Vou dobrar aqui mais ou menos 1,5 cm para dentro e vou dobrar de novo, ó, para prender aqui. Aí aqui tu pode fazer costuradinho na máquina ou colocar rebite. Eu vou colocar os rebites, 2 aqui, para acompanhar a bolsa que também tem rebite, né? Assim, depois é só prensar ali no balancinho. Aí agora aqui com a minha alça do lado do avesso, que é esse lado que eu dobrei virado pra cima, assim, eu venho aqui na outra ponta dela e coloco um mosquetão de baixo pra cima, ó. Venho aqui e passo na regulagem. Aí nessa parte aqui só cuida pra ver se não ficou torcido, tá? Tem que ficar assim, ó, o regulador tem que ficar pra fora e a parte que tem essa dobrinha fica pra dentro, escondidinha ali, tá? Agora aqui na outra parte, pelo lado direito, é só pregar o outro mosquetão. Vou pregar com rebite também e já vou lá no balancinho prensar. Gente, olha que coisa mais linda que ficou isso aqui. Olha o acabamento, super bem estruturada, linda, né? Essa aqui vai ser a minha. Vamos colocar as coisas nela, então? Então, vamos começar aqui pelo principal, né? Ó, então assim que a gente organiza a mateira, ó. A gente coloca o pote da erva de um ladinho, do outro lado a garrafa. Cabe garrafa maior. Essa minha aqui é de 1,2 litro, se não me engano, mas cabe aquelas de 1,800 que são maiores, né? Também cabe, tá? Aí a gente coloca a cuia em cima do potinho da erva. Aí aqui, ó, esse fechinho aqui serve como travinha para não deixar a térmica ir pro outro lado, nem a cuia para esse, né? Para não ficar caindo. Fica cada um no seu ladinho ali. Ó, daí aqui no bolsinho pequenininho a gente coloca a bomba. Depois nesses outros aqui tu coloca os acessórios de chimarrão, ou um chazinho, ou um lanchinho, ou enfeite de cuia, ou a tampa da cuia, né? Essas coisas. Aqui atrás, nesse bolso mais fechadinho, se tu não vai carregar a bolsa, tu coloca o teu celular, uma carteira ou um cartão. Olha que coisa maravilhosa essa mateira, gente. Eu tô apaixonada. E tu pode usar no ombro, pode aumentar a regulagem aqui, usar ela transversal, né? Ou assim mesmo. Muito linda, né? E aí, agora qual que tu achou mais bonita? Me conta aí. Essa aqui com pink ou essa aqui de oncinha? Hã? Dúvida cruel, né? As duas estão lindas. Mas essa aqui vai ser a minha, porque eu já tinha decidido fazer
nessa estampa pra mim, e por isso que eu coloquei o nome de Mateira Lucy, que eu fiz do jeitinho que eu queria, e tenho certeza que muitas vão entender que eu fiz ela bem alta para não ficar caindo coisa pra fora, né? Então eu fiz de um jeitinho bem diferente aí, essa mateira super firme para carregar, para ir para rodeio, para ir para parque, para piquenique, passear, né? Não precisa carregar bolsa nem nada, só ela e já carrega tudinho. Tá, gente, era isso então que eu queria passar hoje pra vocês. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Então agora eu vou deixar vocês com aquela mini aulinha que eu gravei de como fazer um molde, pra quem quer fazer o molde, né? Ou também quem for adquirir o molde em PDF, também deixei uma aulinha de como faz a montagem ali dos moldes, tá bom? Então era isso, beijos e até a próxima aula! Bom, gente, estou aqui com os meus moldes impressos. Aqui é a capa. Na capa vai o nome do projeto, né? A foto, para vocês identificarem mais facilmente. E vai a relação de materiais que a gente vai precisar utilizar, além dos materiais que tem em cada parte aqui do molde, tá? Tipo zíper, cursor, né? Ferragens, essas coisas, miudezas. Então, essa aqui é a capa para vocês guardarem junto com os moldes. Aí, aqui, o corpo da nossa mateira. O corpo é dividido em 3 partes, ó. Parte 1, parte 2 e parte 3. Então, vamos montar primeiro a parte do corpo, tá? Eu vou recortar exatamente em cima aqui, onde tá riscado. E aí, aqui diz assim, ó, imprima 2 vezes e cole no tracejado. Por quê? Porque juntando tudo isso aqui, vai dar um lado do molde. E é dobrado, né? São 2 vezes, então, cada parte dessas aqui. Só que eu não preciso imprimir as 2 vezes. Eu coloco isso que é para vocês entenderem melhor, né? E para eu poder explicar também melhor. A gente apenas vai cortar em duplicidade. Vai pegar uma outra folha, uma folha em branco, vai anexar aqui atrás dessa aqui que tu vai cortar e vai cortar juntinho com essa outra. Daí, nós vamos ter 2 partes de cada um, tá? Então, vamos montar aqui primeiro o corpo da bolsa. Eu vou recortar tudo isso aqui em duplicidade. Ó. Então, a gente monta assim, parte 1, parte 2 e parte 3. Aí, aqui tem um semicírculo que eu coloquei aqui para vocês localizarem melhor, ó. Letra A vai colar com a letra A, tá? Letra B com a letra B. Alinha bem aqui nas... Não precisa alinhar o semicírculo, tá? Que é só para vocês localizarem. Tem que ficar alinhado aqui. Então, como aqui é um lado só, eu cortei tudo em duplicidade, ó. E aí, eu vou colar no tracejado, conforme tá escrito aqui, ó. O tracejado é aqui o meio, né? Eu vou colar tudo isso aqui com uma fita primeiro, depois eu vou juntar as 3 partes, tá? Pra colar é só encostar aqui um no outro, não precisa passar por cima, tá? É só encosta um no outro e passa uma fita aqui. Ó, gente, então, aqui está a parte do corpo, tá? Então, mateira, corpo, parte 1, 2 e 3. Aí, aqui tá escrito o que precisa cortar, tá? Então, eu coloquei aqui 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro e 4 vezes no estruturador, se necessário, né? Conforme o material que tu estiver usando aí, não precisa estruturar a parte do forro, né? No meu caso, sim. Tá? Então, essa aqui é a parte principal. Agora, vamos montar o bolso, um dos bolsos, né? O bolso frontal, esse aqui. Também, ó, imprima 2 vezes e cole no tracejado. Eu vou apenas cortar 2 vezes e colar aqui uma parte na outra no tracejado. Já temos o nosso bolso da frente, que tem essa curva aqui. Tá? Agora, o outro é só um bolso embutido, muito simples, né? Também, cortar 2 vezes e colar aqui no tracejado.
E já temos também o molde do nosso bolso embutido, tá bom, gente? Então, isso aqui é o que vai de molde, então, em PDF, para vocês baixarem e imprimirem, né? Para quem for adquirir o molde, então, tá? E aí, para guardar, como eu sempre dou sugestão, né? Tu vai dobrar, ó, aqui eu imprimi, esqueci de falar, num papel mais grossinho, tipo cartolina, folha A4 de 180 gramas, tá? Uma sugestão aí para ele ficar mais firmezinho. Ó, daí a gente dobra exatamente aqui onde colou, para não amassar, para poder guardar uma pastinha, né? Ó, eu tenho aqui já tudo organizado, então quem tá fazendo a coleção já vai se organizando, né? Tudo numa pastinha, ó. A gente deixa a capa primeiro, nessa pastinha catálogo, né? Que a gente chama, essas pastas com plásticos. E aí, aqui por trás, a gente vai colocando, guardando os moldes. Quando precisar, tá tudo guardadinho. Alguns até nem precisa dobrar, que cabe. E fica bem fácil de localizar pela foto e pelo nome. Tá bom, gente? Então, agora eu vou ensinar a fazer o molde para quem prefere fazer o seu próprio molde. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é um moldezinho que vai ser aquele buraco que tem que forma a alça, né, da nossa mateira, tá? Então, nós vamos precisar de um retângulo aqui, ó, na medida de 3,5 por 10. E nós vamos arredondar esses cantinhos, mínima coisa, ó, eu até vou dobrar aqui, que fica melhor, daí eu corto os dois ladinhos juntos já. Então, tu vai procurar qualquer objeto aí, pode ser até a bobina da máquina, alguma coisa assim, né? Aqui eu vou usar uma colinha, ó, pra arredondar, só pra tirar o biquinho mesmo. Ó, daí nós vamos ter isso aqui, tá? Então, vamos deixar de lado um pouquinho, nós vamos precisar depois. Aí, pra fazer o corpo, então, da nossa mateira, nós vamos precisar aqui, ó, num papel na medida de 40 por 40, um quadrado, tá? Aqui eu fiz umas emendas porque eu não tinha uma folha de cartolina, nem papel pardo nessa medida, então eu emendei. Mas, enfim, vamos dobrar aqui ao meio pra gente cortar os dois lados iguais. Então, tem que dobrar bem no meio, assim, bem certinho, né? Pra não ficar torto. E vamos fazer algumas marcações. Então, nós vamos medir de cima pra baixo, a gente vai medir 10 centímetros e vai fazer uma marcaçãozinha ali. Depois aqui, ó, do meio pro lado, a gente vai medir 7 centímetros e vai fazer uma marcação ali também. Aí, nós vamos juntar, vou fazer isso com um lápis primeiro, nós vamos juntar essa marcação com essa. Assim, só que eu não quero que fique reta, eu quero que ela fique curvadinha. Então, eu vou descer um pouquinho aqui, ó, vou fazer um arredondado, tá? Só que esse arredondado não vem até aqui o 7, ó. Aqui nós vamos medir 2 centímetros, tá? Então, nós vamos fazer um arredondado aqui, ó, desse 2 centímetros de cima pra baixo, tá? Nós vamos fazer um arredondado daqui pra cá. Vai descer aqui no meio desse risco, ó, 2 centímetros. Tá? Então, o arredondado, ele começa aqui, passa aqui no meio a mais ou menos 2 centímetros desse risco, ó, tô fazendo aqui a mão livre. E termina aqui, tá? Então, esse é o arredondado. Então, agora eu posso fazer aqui com a canetinha. Essa outra parte aqui com lápis eu já posso apagar. Ó, ficou assim, né? Agora, aqui, tanto aqui nessa quina como nessa, eu não quero que fique assim, quadrado. Não quero que fique com esse bico. Então, eu vou arredondar do mesmo jeito que eu arredondei isso aqui, ó. Com alguma coisa minimamente arredondado. Só pra não ficar o biquinho, tá? Aí, pode fechar, ó. Ele ficou arredondado em cima e assim, ó. Ficou tipo um S. Então, agora é aqui que eu vou cortar.
Se ficar um pouquinho diferente do meu, não tem problema, porque isso aqui não vai interferir em nada, né? Desde que fique assim, harmônico, é o que importa. Agora, a gente vai fazer o buraquinho aqui, né? Que vai ser a nossa alça. Então, nós vamos medir 4 centímetros de cima para baixo, bem aqui no meio, na dobra. Aí, nós vamos pegar isso aqui, que a gente fez, vamos dobrar o meio e vamos posicionar aqui, ó. Dobra com dobra, e a partir da marcação dos 4 centímetros para baixo, a gente vai posicionar. E vamos riscar aqui como se isso aqui fosse um molde, tá? Eu acho mais fácil fazer assim, separado, do que medir depois aqui direto. Ó, agora a gente corta fora isso aqui. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma caixinha de leite de 7 centímetros aqui embaixo. Então, para quem tem essa régua, só medir ali, né? 7 centímetros, 7 por 7. Quem não tem essa régua, usa uma régua normal, e aí vai medir de baixo para cima 7 centímetros, marca, depois da ponta para dentro 7, formando um quadrado, tá? Ó, e esse aqui, então, é o molde da parte principal do corpo da nossa mateira, tá? Agora tem o molde do bolso arredondado, aquele que tem um arredondado na frente, que é muito fácil. Vai pegar um papel aqui na medida de 18 de altura por 30 de largura, vai dobrar o meio também para cortar os dois lados juntos. Aqui em cima, vai marcar 1 centímetro da pontinha para dentro. E aqui na dobra do papel, tu vai marcar 3 centímetros de cima para baixo. Aí, agora, nós vamos juntar uma marcação com a outra. Então, eu vou fazer isso com lápis, porque depois a gente vai apagar. Ó. Por quê? Porque eu não quero que fique reto assim, eu quero que fique arredondado, tá? Então, aqui, mais ou menos no meio aqui, ó, desse risco que eu fiz com lápis, eu vou descer 1 centímetro. Ó, fiz 1 centímetro ali. E nós vamos fazer o arredondado se baseando nessa marcação. Então, sai aqui do pontinho, passa ali e vai em direção ao outro ponto, tá? De forma arredondada. E agora, eu vou cortar exatamente aqui onde eu risquei. E já temos o nosso bolso com esse arredondado. Só isso. O restante é só medidas.